Amigas e amigos, estamos iniciando o programa Economia e Desenvolvimento desta semana com o primeiro bloco que denominamos Momento Empresarial. Estamos recebendo o contador e advogado Giovanni D'Agostin, que também é presidente do Sindiconta RS, e hoje vai nos trazer um assunto de extrema importância para todos os empresários, que se trata do PIS e da COFINS. Tudo bem, Giovanni? Olá, Vilmar, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Vilmar, eu trouxe esse assunto acerca da COFINS porque é um tributo que pesa bastante nas costas dos contribuintes, dos empresários em geral, não é? A gente sabe que a fonte de financiamento da Seguridade Social não se resume só à Previdência Social decorrente da folha de pagamento de salários, né? Financia também a contribuição social sobre o lucro líquido, né? A COFINS e a Previdência Social aí sobre a folha de pagamento. Recentemente foi publicada uma solução de consulta da Receita Federal, a solução de consulta número 7081, que foi publicada no dia 18 de janeiro, agora, recentemente, na qual a Receita Federal admitiu a adjudicação de créditos da base de cálculo do PIS e da COFINS não cumulativa do Vale Transporte dos funcionários, né? Dos funcionários que trabalham diretamente na atividade produtiva ou na atividade da prestação dos serviços. Então, embora os contribuintes e os operadores do direito e da contabilidade em geral tenham comemorado com essa solução de consulta, eu tenho ali algumas críticas a fazer sobre ela. Primeiramente, porque na mesma solução de consulta, a Receita Federal ela reafirmou que os gastos com vale-refeição, com vale-alimentação, fardamento e uniforme, eles são restritos às pessoas que atuam diretamente nos serviços de limpeza, conservação e manutenção para as empresas que prestam esse tipo de serviços, né? Então, vamos imaginar que uma empresa faça ali o serviço de manutenção de máquinas e equipamentos então as pessoas que estão alocadas diretamente, né, a mão de obra alocada diretamente no setor de manutenção, os gastos com vale-refeição, vale-alimentação e fardamento pode ser objeto de creditamento do PIS e da COFINS quando a empresa tributa essas contribuições através do regime da não cumulatividade, né? Então, acerca dessas restrições de crédito, a minha crítica ela é um tanto quanto pertinente, porque lá em 2003, quando foi instituída a COFINS não cumulativa, e a COFINS é um tributo que pesa, como eu havia falado antes, nas finanças das empresas, aumentou a alíquota de 3% para 7,6%. Então, houve um aumento muito relevante da alíquota. E, naquela ocasião, o presidente da República havia feito o discurso de que aumentaria a alíquota, mas as empresas poderiam adjudicar dos créditos, né, em abundância, né, ali na época da discussão dessa legislação, para que se atingisse o patamar da não cumulatividade do tributo. Acontece que, a partir da vigência dessa legislação, as empresas ficaram tolhidas do exercício de vários tipos de créditos, de tal modo em que a não cumulatividade, na grande verdade, é parcial, e houve um relevante aumento da carga tributária, né, com a COFINS. Por esse motivo, diversas empresas ingressaram no judiciário para discutir essas limitações dos créditos. Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça, através do recurso especial 1221-170 do Paraná, decidiu acerca do conceito de insumo, ampliando o leque da possibilidade de creditamento, não é? E o STJ definiu o seguinte: o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, certo? Então, vamos trazer esse conceito de insumo sujeito a crédito do PIS e COFINS para essa decisão, para essa recente solução de consulta da Receita Federal, certo? Então, a Receita Federal estabeleceu que o gasto com vale-transporte dos funcionários é possível adjudicar o crédito. Todavia, a Receita Federal disse o seguinte,
que é somente para os funcionários que trabalham diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços. Então, vamos imaginar um supermercado. Atividade fim, seria isso? Vamos imaginar que a empresa seja uma indústria que fabrica essas mesas. Então, é possível, e antes não era possível, adjudicar o crédito com Vale Transporte somente das pessoas que estão alocadas, propriamente dita, para a construção da mesa, para a fabricação da mesa. O pessoal da área de vendas que recebe Vale Transporte, ou o pessoal do setor administrativo que recebe transporte, a Receita Federal ainda não deixa adjudicar o crédito. Entendi. Né? Então, nós vamos trazer esse exemplo para o caso, por exemplo, de um supermercado. O supermercado, como a gente sabe, tem, por exemplo, vários caixas. E os caixas precisam receber o Vale Transporte, né? O Vale Refeição, normalmente recebe o Vale Refeição até por uma disposição das convenções coletivas de trabalho, certo? O fardamento, o uniforme. Só que, segundo a Receita Federal, não é possível adjudicar créditos decorrentes desses gastos agregados para esses funcionários, no caso do supermercado. Então, esse tipo de entendimento da Receita Federal ainda continua restritivo à adjudicação de créditos, muito embora o STJ tenha estabelecido que todos os gastos essenciais ou relevantes para a manutenção, para o exercício da atividade empresarial, né, claro que sempre quando pagos para pessoa jurídica, constituem ali o fato possível de aproveitamento do crédito. Né? Então, senhores telespectadores, diante desse cenário da Receita Federal restringir de sobremaneira os créditos, né, apesar de decisões do STJ diferentes, nesse caso é imprescindível para que haja uma redução da carga tributária e ingressar ainda com ações judiciais. Perfeito. Giovanni D'Agostin, do escritório D'Agostin de Contabilidade, trazendo informações e, naturalmente, o escritório está à disposição de quem precisar, de quem entender que é importante, não é? E que tem essas possibilidades de adjudicação, que busque, então, assessoria para que sejam contemplados, para que não sejam tributados de forma desnecessária, né? Tirando o dinheiro da empresa sem necessidade. Um abraço a todos, vamos para um rápido intervalo e fiquem conosco. Olá, embale e alimente seus sonhos e siga firme. Não alimente sonhos alheios, muito menos o tutoramento do Estado. Seja você o mentor de sua vida. O Brasil ainda é o país das oportunidades. Mais de 80% dos que chegam lá eram impossibilidades na infância, pela pobreza, ignorância e analfabetismo. Henry Ford e milhares de outros eram impossibilidades que deram certo. Você precisa crer que há um propósito em sua vida, crescer, ser alguém e ajudar na construção da obra do Criador. O mais virá em acréscimo. Creia que é assim que acontecem, inclusive, os milagres. E você pode ser um deles. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Amigas e amigos do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui uma pessoa muito importante, uma pessoa que faz muito pela nossa região metropolitana, principalmente no município em que ele é o mandatário. Eu vou deixar as honras da casa, da apresentação, para o professor Saul. Professor Saul, nosso convidado, então, você apresenta. Com muita satisfação, né, o nosso prefeito lá do município de Cachoeirinha,
Eu costumo dizer, Vilmar, que aqui em Porto Alegre faz parte da Grande Cachoeirinha. Da Grande Cachoeirinha. Né? Então, segundo mandato, né, prefeito, iniciando agora, a gente tem visto questões de obras já, né, ou seja, não houve uma interrupção dos projetos. Agora estamos com uma ciclovia saindo ali no centro da cidade, bem bonito vai ficar. Então, bem-vindo ao programa Economia e Desenvolvimento. Eu quero dizer, antes de passar a palavra para o prefeito Mick Breyer, que eu o conheço há bastante tempo, porque o prefeito Mick Breyer foi deputado estadual e ele presidiu, eu não lembro exatamente qual é a terminologia, depois ele vai explicar para nós, mas era um grupo preocupado com o trânsito, com a acidentalidade, com a segurança no trânsito. Ele fez um trabalho excelente como deputado estadual, claro, em muitas outras áreas também. E agora, como prefeito, veja bem, ele foi reeleito. E essa questão de ser reeleito é uma situação que chama muito atenção, porque existe uma chancela popular, existe uma aprovação de mandato. Um prefeito que passou 4 anos, no último ano, sofreu todos os revés que tinha que sofrer em relação à pandemia, em relação à economia que praticamente ruiu com o coronavírus. Pois bem, o prefeito Mick Breyer foi reeleito, muito bem reeleito, parabenizo ao prefeito, não é? E com os projetos que tem e que vamos falar sobre eles agora. Prefeito, por favor. Uma alegria, então, estar com os amigos aqui, saudar o Vilmar, o Saul, obrigado pelo convite. De fato, passada a eleição, né, a gente pode comemorar, então, e pensar nos próximos passos. Eu, com esta eleição, na verdade, Saul, completei 11 eleições, eu tive 3 derrotas e 8 vitórias. Então, estou ainda num ranking bem bom aí. Muito bom. Já foi vice-prefeito de Gravataí, 3 mandatos como deputado. Vereador, 2 mandatos, vice-prefeito, deputado por 10 anos. E agora, então, reeleito ali em Cachoeirinha, onde nós estamos dando continuidade, então, a alguns projetos. Ainda hoje me perguntaram, né, por que eu quis ser candidato à reeleição, exatamente porque nós procuramos arrumar a casa. Quando nós chegamos em janeiro de 2017, Vilmar, nós tínhamos mais de 77% de gasto com a folha de pagamento. Então, tivemos que buscar um equilíbrio das contas. Uma reforma administrativa. Uma reforma forte. Começamos cortando secretarias, sempre bom lembrar, né? O programa aqui é Economia e Desenvolvimento, então a gente fez uma economia bem grande. Nós tínhamos 20 secretarias, reduzimos para 12. Nós tínhamos 250 cargos em comissão, reduzimos para 160, então começamos o governo enxugando e depois tivemos que também tirar algumas vantagens já que estavam quase que inviáveis de serem pagas pela municipalidade. E chegamos ao final dos 4 anos, então, com 54,7%. Reduzimos mais de 20%, 23% de gasto com a folha, o que nos permitiu, então, concluir algumas obras, né? Só para te dar 2 exemplos, nós tínhamos, quando chegamos, uma unidade de pronto atendimento completamente deteriorada, parada, uma obra abandonada. Na Grande Esperança ali, né? Isso, ali perto da Granja, no Jardim do Bosque, atrás do Parque Tancredo Neves. E nós fomos atrás, conseguimos prazo e entregamos uma UPA que atendia, né, antes da pandemia, mais de 5 mil pessoas por mês. E pegamos com 3 escolas infantis paralisadas também. Uma pela metade, que concluímos, a outra também já está pronta, e mais uma que nós vamos retomar agora. Então, foi uma constante, assim, pegar muitas obras que já deveriam ter sido entregues lá em 2015, 2016, e acabou sendo entregue agora durante o nosso governo. E retomamos, o Saul conhece bem ali, o governo passado, o governo federal ali que sofreu impeachment, ele chamava de PAC Mobilidade, agora é o Protransporte. Que é o novo acesso ao distrito ali, né? A CAI, aquela volta ali. A CAI, a Fernando Ferrari. Eu quero aproveitar a deixa do Saul, prefeito, e falar sobre o distrito industrial que tu falaste, né? O primeiro distrito industrial que a gente conheceu aqui, na verdade, foi Gravataí. O senhor foi vereador em Gravataí. Vereador e vice-prefeito. Vice-prefeito em Gravataí. 97 a 2000. Então, nesse período, justamente, o distrito industrial de Gravataí, claro, já tinha começado lá na década de 80, mais ou menos, que começou, né? E Cachoeirinha tem um distrito industrial muito forte. Como é que ficou esse distrito industrial, prefeito? Não estou falando na sua gestão, estou falando como é que ficou nos últimos tempos em relação à pandemia. Sofreu algum encolhimento ou continua o distrito industrial com a mesma vontade, mesma pujança?
Na verdade, Cachoeirinha tem um grande atrativo para as indústrias, para as empresas, principalmente na área logística, é a sua localização, né? Nós estamos a 15 minutos do aeroporto, ao lado da capital e grandes cidades ali, Gravataí, Canoas. Então, a gente está muito bem localizado. As logísticas escolhem muito também por isso. Temos uma boa infraestrutura e, de fato, o nosso distrito sempre foi muito pujante, cresceu muito. Cachoeirinha chegou a ser o 8º em arrecadação do Estado. Em 2015, tivemos um baque ali, que foi a saída da Souza Cruz, né? Tinha um percentual grande ali do nosso orçamento, em retorno de ICMS. Acabou saindo, tivemos um baque. Mas já voltou, né, prefeito? Voltou a questão da distribuição, central de distribuição. Que é o que nos interessa para o imposto. Que é o que nos interessa, do ponto de vista financeiro e de arrecadação, melhorou muito. Ela saiu e acabou locando o espaço que tinha construído. Com a pandemia, claro, tivemos um baque também forte, né? Muitas empresas sentiram. Nós ali cuidamos, né, mesmo durante a pandemia, e não fechamos nenhum dia a indústria. Claro que tivemos ali aquela restrição do comércio, questão dos horários. No início da pandemia era tudo desconhecido, a gente estava aprendendo com isso, vendo o que acontecia em outros países, enfim, que vinha da Europa, de outros lugares. Mas a indústria a gente procura não fechar. Claro que com o comércio tendo dificuldade, a indústria também sofreu um pouco. Mas logo depois a gente já viu, né, muitas empresas procurando. Por exemplo, nós temos a Vital Pães, que estava aqui em Porto Alegre, com sua sede, adquiriu uma metalurgia lá, a Coque, que era metalúrgica, que foi para um outro espaço menor, e está indo para lá gerar mais de 300 empregos diretos. Assim, eu dei um exemplo aqui, mas são muitas empresas que continuam procurando, continuam se instalando, algumas, inclusive, sistemistas da General Motors, que não querem ficar no complexo lá, porque querem fornecer para a GM e também fornecer para outros, que quem está lá dentro não pode, né? Então, eles fazem essa questão logística também de ficar próximo. Fica próximo, né, prefeito? Fica próximo. A Valeo, que é uma empresa francesa, está em Cachoeirinha se instalando para fornecer para a GM e outros. Então, de fato, a cidade sempre tem uma economia muito aquecida. Claro que, né, em todos os lugares nós tivemos esse baque aí, essa diminuição, o comércio sentiu um pouquinho, nós tivemos algumas pessoas que foram exoneradas, né, das suas empresas por conta da redução da máquina, né? Então, nós sentimos um pouco isso. O grande desafio no início do nosso governo, claro, primeiro é imunizar as pessoas, né? Começamos com a vacinação, estamos contentes, queremos, claro, que venham mais doses, né? As doses que vieram são poucas para o pessoal da área da saúde e para o grupo da primeira fase, né? Que são os idosos, as pessoas das instituições de longa permanência, enfim. Mas nós queremos imunizar a população e, para e passo, né, conjuntamente com isso, voltar a aquecer a economia. Nós estamos buscando financiamento BRDE e outros bancos de fomento para os microempreendedores individuais, para fomentar a questão do próprio artesanato, para incentivar os pequenos comércios, para poder as pessoas respirarem um pouco e voltar um pouco à normalidade da questão econômica. Importante também, né, prefeito, a questão da agilidade dos documentos dentro da prefeitura, né? Então, eu sei que tu buscaste secretários que têm condições de dar uma agilidade com relação a isso, né? E a gente tem acompanhado, mas isso é fundamental, porque isso, assim, o tempo de abertura de empresas, o tempo de tramitação de documentos, quer fazer alguma alteração, quer fazer alguma coisa, ou seja, isso é fundamental. Desburocratização. Né? Exatamente, para que o município continue um facilitador e não um dificultador de negócios, né? É verdade. Que é uma coisa... Alguns usam a expressão, né, Saul, que se o governo não atrapalhar, já ajuda, né? Já ajuda bastante, né? Isso é um chavão dentro mas eu participei, Vilmar, lá na Assembleia, tu citasse uma questão importante, que eu fui coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Isso. Foi uma das pautas fortes que a gente fez. A gente fez muita campanha em todo o Estado, fizemos muitas ações, no sentido de conscientizar mesmo, porque, na verdade, é um dos setores que mata muita gente, que deixa muita gente sequelada, e muitas vezes por irresponsabilidade do condutor, do motorista, enfim. Mas participei muito disso e uma das questões que eu também fui relator junto com o deputado Santini, que hoje é deputado federal, ele construiu uma comissão especial de desburocratização. Não era o ministério, que nem nós tivemos no Brasil, mas fizemos uma comissão para avaliar algumas questões. E aí tivemos reuniões fora do Estado, com alguns empresários aqui também, o próprio Jorge Gerdau e Johan Petter, assim, nos ajudou na construção. E nós apontamos alguns caminhos. E um deles é exatamente isso, né, Saul?
é dar agilidade à documentação. Sim. Quem tem que andar dentro de uma prefeitura não é um cidadão, não é um empreendedor, tem que ir numa sala, noutra. Não, ele tem que protocolar o documento e buscar no dia seguinte ou no mesmo dia, e o documento é que tem que circular. Vai lá no meio ambiente, vai ali no alvará, vai aqui, vai ali e, pum, entrega para o cidadão. Ó, o senhor está liberado. E nós fizemos agora a lei da liberdade econômica, nós já temos a lei lá no município, conforme o empreendimento, nem precisa burocratizar. Tu abre o teu estabelecimento... E depois te legaliza, E depois te legaliza. Segue a lei 123/06 aí. da microempresa. Se não vai trazer grande prejuízo, se não tem dano... Tem que ter coragem, né, prefeito? Porque, assim, muitas vezes mudar a mentalidade do servidor público que quer ter mais controle sobre o processo e explicar para ele que, primeiro, a gente parte do princípio que o empresário está fazendo a coisa correta, então ele sai trabalhando e depois ele se legaliza. Isso é uma mudança de paradigma muito grande. Essa lei tem um fator importante que ela acredita a pessoa, o empreendedor, o princípio da boa-fé. Exatamente. Depois ele vai ter que se resolver. Se ele não tiver cumprir, boa-fé de fato. aí ele vai ter que... Mas ele não fica trancado com o poder público, desconfiando dele primeiro para depois liberar. É muito importante isso, prefeito. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, porque nós aqui em Porto Alegre, o Brasil todo está sofrendo com a situação do transporte público. Como é que está lá em Cachoeirinha, prefeito Mick Breyer? Esse é um grande debate que nós vamos enfrentar. Na verdade, nós temos 2 serviços concedidos, vou aproveitar a tua pergunta para falar disso, que nos causam muitos problemas na cidade, né? Que foi um dos grandes debates da campanha também que nós atravessamos. Um deles, eu só vou citar, depois a gente pode aprofundar, é a concessão do abastecimento da água e saneamento. A Corsã faz um serviço muito ruim na nossa cidade. Hoje, por exemplo, vários bairros estão sem água porque rompeu a adutora. Todo dia rompe a adutora. Em Gravataí, né? Em Gravataí, e Gravataí também. Também. Cachoeirinha e Gravataí. E, claro, as pessoas cobram de quem? Do prefeito. É um serviço concedido. Claro, o prefeito tem que cobrar também o cumprimento do contrato. Mas é lamentável o serviço oferecido nessa questão. Em todo o estado, prefeito? Em todo o estado. A gente está pressionando, tive uma reunião com o presidente há pouco, eu quero investimentos na cidade, enfim, nós estamos tentando resolver. E o outro é exatamente a concessão do transporte coletivo, que já vinha em crise, quando surgiram os aplicativos, né? As pessoas, muitas, largaram o transporte coletivo, não andam mais de ônibus. Já vinha numa certa crise. Com a pandemia, então, então nós temos ali exatamente a ideia do círculo vicioso. É menos gente que circula, aí é menos horário, e por ter menos horário, é menos gente que circula, e a tarifa começa a aumentar. É difícil solução. E eu acho que até o professor Saul, bem no início da entrevista, falou nas ciclovias, tudo isso também vai tirando, ciclovia, motocicleta, claro, etc., vai tirando o público do transporte coletivo. Formas alternativas de transporte. Cachoeirinha é uma cidade, é a segunda menor do estado. E que não se pode condenar, né, prefeito? Claro. São formas alternativas perfeitamente saudáveis. Claro. Cachoeirinha, por exemplo, é a segunda menor do estado, só perde ou ganha de Esteio. Esteio tem 27 km², nós temos 44. E ali, se tiver segurança, como nós queremos fazer com ciclovias, muita gente não vai mais nem de aplicativo, nem de carro, vai pedalar para o serviço. A gente vê em São Paulo, por exemplo, na Faria Lima, as pessoas algumas Patinete. As pessoas algumas criticando, mas a ciclovia vai ser no canteiro central. Aí eu peço, entra lá no YouTube. Eu andei de patinete naquela região. Então, lá, tem patinete e ciclovia no canteiro central, em São Paulo, né? E as pessoas lá de terninho, de casaco, indo trabalhar no seu escritório pedalando. Então, essas formas alternativas, a questão dos aplicativos e várias outras questões, fizeram com que o número de passageiros caísse muito. Nós estamos diante de um problema, não é insanável, mas há que se ter um cuidado no Brasil inteiro. Inclusive, foi aprovado um recurso de bilhões, agora não vou lembrar o valor, que depois foi vetado pela presidente da República, não sei o que aconteceu lá na questão da equipe econômica, deu algum problema, mas é um socorro que todas as empresas do Brasil estão pedindo, e algumas, inclusive, já entregaram a chave. No Rio de Janeiro, eu sei de 2 empresas, no mínimo, que foram lá no prefeito e disseram, não quero mais, faça o que o senhor quiser, porque o prejuízo que está dando esse negócio aqui não dá para mais tocar. E é engraçado porque esse era um dos serviços que mais se falava antigamente, né, Saul? Nem tão antigamente assim. Há 10 anos atrás. Que era um 10 anos que os donos, as pessoas, os empresários, bem de vida, né? Sim, que os donos das empresas quase que mandavam nos municípios. Fulano é que manda, fulano é que manda. Mudou muito. E hoje eles estão batendo na porta lá, prefeito socorro, governador socorro, senão vai ser difícil a gente tocar. Saul, nós estamos finalizando o programa, tá? Vou pedir para tu encaminhar com a saudação final do prefeito Mick Breyer. Certo. Mick, eu queria que tu falasse assim, porque isso para os empresários é muito importante, certo?
Cachoeirinha hoje é um exemplo de segurança pública. A gente tem lá aquele cercamento eletrônico e realmente tem feito um grande efeito na cidade. E eu sei também que tu está com um projeto lá do estacionamento rotativo no centro da cidade. Como é que está isso e quais são os projetos, então, para 2021, 2022, 2023 e 2024? Nós queremos, Saul, melhorar ainda mais a questão da segurança. Isso, de fato, foi uma grande bandeira que nós assumimos. Nós temos hoje cercamento eletrônico, reduzimos a violência em todos os itens. Não tem semana que não tem uma recuperação de um veículo roubado, porque as câmeras com OCR, aquela leitura da placa, está funcionando. Nós armamos a nossa guarda, que está em todos os cantos da cidade. Nós temos um programa nas madrugadas, Segurança na Madruga, que o pessoal encosta a viatura em algum bairro, né, de manhã cedo, porque o trabalhador sai 5 da manhã para o trabalho e às vezes o malandro passa ali naquele horário, então a gente está procurando dar segurança nesse sentido. E o rotativo já era para ter acontecido, né? Teve problemas lá com a oposição, barrou, teve muitas questões que atrapalharam, mas já está no setor de compras, Saul, para a gente fazer a licitação e logo Cachoeirinha vai ter mais esse serviço também ali. Que bom. Saul, muito obrigado por ter trazido aqui o prefeito Mick Breyer. Prefeito, aqui o programa está à sua disposição, quando o senhor quiser retornar, por favor, vai ser sempre uma satisfação nossa, né, Saul? Sim, para trazer essas informações. E o município que está ao nosso lado e tem grande importância na economia da região metropolitana e de todo o estado, naturalmente. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço o espaço. Um abraço. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. O ser humano é um ser social, ele necessita do convívio com as outras pessoas. Antigamente, as famílias eram constituídas pelo poder patriarcal, depois pelo poder matriarcal, na época dos Beatles, pelo amor livre. Passando essa época, o relacionamento se dava pela questão sexo, que é o antecessor ao atual momento. Ou seja, as pessoas, se gostavam de estar juntos, permaneciam juntos. Quando deixavam de gostar, separavam e formavam novos casais. A próxima etapa, que já começou, a tendência, é a capacidade de se relacionar, de conversar, de dialogar. O diálogo vai ser a chave do futuro, das relações no futuro. Essa situação ela foi acelerada, foi agravada, ficou bastante exposta agora com a pandemia, no qual as pessoas tiveram que se isolar, não tiveram condições de se relacionar. Necessariamente as pessoas se isolaram e isso também, essa necessidade de relacionamento provoca esse monte de festas clandestinas, esse monte de coisa. Se explica dessa forma, não justifica, mas explica. Eu tenho uma esperança muito grande que a vacina ela possa devolver essa condição de relacionamento, essa condição de vida necessária ao ser humano. E isso tem que ser rápido. Eu não tenho comigo o número de suicídios, mas se sabe que eles aumentaram muito pela solidão. A solidão mata. Nós temos que vacinar, as pessoas têm que acreditar nisto, nós temos que fazer com que o isolamento necessário nesse momento sobreviva até que a vacina possa suprir essa necessidade. Então, meus amigos, eu convoco, peço, convido todos a se vacinar no seu momento adequado para que tenhamos um Brasil, um Porto Alegre, pessoas mais felizes. Uma boa semana a todos. Muito bem, o programa Economia e Desenvolvimento está se especializando também num outro tópico, num outro assunto, que é o motociclismo.
O motociclismo está ocupando um espaço muito grande no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, não só pela mobilidade que traz, pela facilidade de transporte pessoal, como também sendo uma parte muito importante na área econômica. A questão da entrega, da busca de materiais, de alimentação, de todo tipo, né? Inclusive até de mototáxi. Hoje nós estamos recebendo aqui a Gisele Flores. A Gisele Flores é uma pessoa que eu conheci há poucos dias e ela tem um trabalho muito importante na área de motociclismo. Vamos ver. Ela é coordenadora de marketing da concessionária Edisa, que faz revenda das marcas Yamaha e Triumph. Mas ela é diretora da Educação do Trânsito, da AMO, que é a Associação de Motociclistas, e do Instituto Sobre Rodas. E também tem uma outra peculiaridade muito especial da Gisele, que, além de ser uma amante do motociclismo, ela foi piloto de motovelocidade e de supermotos lá pelos anos 2003 a 2005. Gisele, é um prazer enorme te receber, Gisele Flores. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar sobre essa tua experiência como piloto de motovelocidade e supermoto. Em primeiro lugar, é um prazer estar ao lado de um motociclista, né? Um amante de duas rodas, porque é um segmento muito diferenciado, ele é muito agregador, né? E que precisa ter um olhar muito especial. Como eu falava anteriormente, eu vim num segmento, eu não andava de moto, eu fui conhecer a motocicleta através do meu marido hoje e fui para a motovelocidade. Na época eu era a única mulher, né? E foi um desafio muito grande. Mas também eu acho que eu ajudei a desbravar hoje um universo que está crescendo e muito, que são das mulheres motociclistas, né? Na época, eu cheguei em terceiro no campeonato de supermoto, em quarto no campeonato de moto velocidade. E isso nós estamos falando que, na época, concorriam 13 homens. Minha primeira corrida, eu pensei que ia ser num gaúcho e acabou sendo num campeonato nacional que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Então, para mim, é uma honra falar e viver no segmento de duas rodas. Agora, tem uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Tem machismo quando entra uma piloto de motovelocidade? Meu Deus! Uma das coisas que eu mais achava incrível era eu alinhar junto com um outro piloto do lado e ele ver que eu era uma mulher, porque minha moto era toda... tinha borboletas e tudo. Estilizada, né? Estilizada, era laranja estilizada, era borboleta. E eu ficava ao lado dele e ele ficava muito bravo. E já aconteceu até de botarem o pé para tentar me tirar. O famoso empurrãozinho aquele para tirar. Lateral, assim, para tentar tirar, né? Mas daí, para as mulheres... Agora isso é punido com exclusão da Sim, hoje, da mas é corrida. que hoje tem câmeras por tudo, né? Claro. Tanto nos capacetes dos pilotos quanto em todo o circuito. Mas na época, recém estavam lançando a GoPro, então poucas pessoas tinham e tinha algumas curvas que tinham a questão Tivesse algum acidente, Gisele, durante alguma corrida? Já aconteceu. Na minha última corrida do campeonato, que eu tinha que terminá-la para ficar em terceiro, eu no treino caí. Do treino? No treino, numa curva em Guaporé, caí. Foi exatamente a curva que o pessoal que anda de Fórmula Truck costuma bater. Então, eles tinham batido e tinham um ressalto na pista e não arrumaram, porque tinham corrido a Fórmula Truck junto com a gente, que é um grande erro. Juntar carro e moto numa mesma pista com diferença. Porque o carro solta óleo, solta borracha, e tu tem que estar uma pista limpa para as motos terem uma profunda aderência, principalmente nas curvas. E eu acabei pegando um ressalto e caí. Só que quando eu caí, o meu marido chegou e disse, agora acabou a corrida, tu não vai correr. E eu nem fiz checklist do corpo para ver se estava bem. Tinha batido a cabeça, mas ninguém tinha visto, assim, batido de lado na cabeça e ninguém tinha visto. Eu disse, eu vou correr. Ele disse, mas não tem como desentortar tua moto. Daí chegou um amigo nosso, que era mecânico, e chegou e disse, não, a gente vai resolver isso. Ele devia ter uns 120 quilos, pegou, alinhou a moto no muque. Daí ele disse, agora tu corre. Tá, tu não vai ter performance, porque tua moto não está 100%. Claro. Eu disse, vou correr.
Eu só tinha que finalizar para chegar em terceiro, porque eu não era aquela que ia ser sempre em primeiro ou terceiro lugar, mas eu era aquela que era come quieto. Eu ia pontuando em todas as corridas. Como se fala no hipismo, né? Exatamente. Correndo por fora. Correndo por fora, né? Gisele, vamos falar um pouquinho sobre educação, tá, Gisele? Que é um tema que importa muito. Eu puxei a questão do acidente para fazer o link com a educação, porque nós temos aí uma gama de motociclistas, muitos compram a sua primeira moto, nem sabe direito andar de bicicleta. Como é que está esse teu trabalho, Gisele, como diretor de educação nesse instituto aí, no Instituto sobre Rodas, da AMO? Não é? Bom, o que a gente faz, né? A gente está fazendo muitas palestras, não só para os motociclistas que vão passear, mas os mototrabalhadores, porque a grande quantidade de acidentes acontece no ir e vir no seu trabalho, que ele precisa chegar na hora, tem muito tráfego, ele não tem essa experiência, ele acha que é igual ao motoboy, andar no meio do corredor, ou do motofretista, e não é. Tu tem que ter uma expertise de equilíbrio, de olhar à frente e tudo. Então, o que a gente faz? A gente tem várias palestras que a gente dá tanto para empresas. Por exemplo, motociclista, hoje tem os motociclistas vendedores de algumas distribuidoras de bebidas. A gente dá palestras para eles nesses locais. E a gente também faz os cursos para pós-habilitados, porque só a formação do CFC não está adiantando. Tem muitos que saem e fazem treinamento com uma moto 125 e compram uma Big Trail de 900 cilindradas. Tem uma diferença de altura, de ciclística e também de habilidade, porque essas pessoas, quando jovem, não tiveram motos e tiram uma moto, porque hoje consegue com o seu dinheiro, com o seu suor de trabalho comprar, mas não tem habilidade para conduzi-la. Então, a gente faz esse intercâmbio entre uma moto pequena e uma moto grande e também, nas motos pequenas, fazendo com que as pessoas tenham essa expertise de andar bem no trânsito. Isso inclui não só treinamento técnico, mas checklist do piloto, da moto, para que a gente evite a acidentalidade. Sim. Porque a gente acredita numa coisa, ninguém pega uma moto para hoje, com família, ter alguma sequela. Então, Evidente. Quanto menos sequelas tiver, ele vai ter uma condição de felicidade por chegar mais cedo para sua família ou para o trabalho, mas, ao mesmo tempo, ele também não vai ter um problema de sequela física. Eu imagino, Gisele, que esses cursos não ficam também confinados somente à questão técnica da pilotagem, mas também muito à questão psicológica, de observância da legislação do trânsito, observância dos limites de distância, não é? Porque é o que mais impacta nos acidentes, justamente, às vezes, a distração, não é? Enfim. E a gente vê quanto tempo Gisele, desculpa, quanto tempo de curso para a pessoa chegar e tá apto agora a sair para o trânsito? Assim, tem os cursos que são para uma pessoa só e tem curso de grupo. O curso de grupo, ele dura um dia, 8 horas, mas não é só chegar ali e fazer as 8 horas, eu sou o piloto. Não, isso é uma questão de tem que praticar, porque, como tudo na vida, é quando a gente vai fazer, por exemplo, uma ginástica. Nos 3 primeiros dias da ginástica, está todo doído. Depois, tu já começa a te acostumar e depois, por último, tu já tá gabaritando. Então, é muito importante isso. A gente dá essa noção das pessoas, mostra frenagem dianteira, frenagem traseira e mostra o que acontece com a consequência de frenar ou não bem, né? Então, ver qual é a consequência, porque no curso de CFC, tu não exige o máximo da moto. Então, tu não conhece a tua moto. E a pessoa, no caso a moto, é o único veículo que tu é obrigado a ter uma sinergia entre teu corpo e a tua máquina. Gisele, como é que se encontra, como é que uma pessoa interessada encontra para fazer esse curso? Tem algum site? Pode ir para institutosobremotos.com.br e nos seguir nas redes sociais, porque a gente, inclusive, faz lives
para as pessoas também Tá. saberem um pouco sobre A dica é Instituto Sobre Rodas. Sobre motos. Sobre motos, institutosobremotos.com.br. Isso. A Gisele também é empresária, vai ter uma inauguração agora em seguida de uma nova loja, é isso? Exatamente. Nós temos hoje a Triumph, que é uma marca inglesa, e agora vamos ter a Yamaha, com um diferencial que a gente vai também estar proporcionando essa segurança para o motociclista, ele não só viver com a moto, mas ter ações como passeios. Tu quer deixar teu convite aqui, Gisele? Claro, dia 10, então esperamos vocês na Yamaha Ediza, Yamaha Triumph, mas a inauguração é da Yamaha Ediza, que vai ser na Avenida Sertório, 5825. Lá vão ter 8 motos test ride, quer dizer, a pessoa não vai comprar no escuro, ela vai poder experimentar as motos de pequena cilindrada a alta cilindrada. Sertório 5875. 5825. 5825, Sertório 5825, dia 10 de fevereiro. Isso. A partir de que horas, Gisele? A partir das 10 horas da manhã e depois horários normais. Maravilha. Gisele Flores, então, uma satisfação enorme te receber aqui, Gisele. E é um prazer também. Vais voltar mais vezes aqui, trazendo mais novidades, trazendo mais ensinamentos. E essa área de educação é uma área que, a mim, é muito cara, é muito importante, realmente ela faz muita falta, porque, lamentavelmente, a gente vê assim, muitos acidentes e muitas mortes e muitas sequelas. Não é? E essas sequelas aí tiram as pessoas do mercado de trabalho, são pessoas pais de família, mães de família, né, jovens que perdem a vida e que ficam muitas vezes assim impossibilitados de ter uma vida normal. Gisele, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado, e é muito importante falar sobre esses assuntos de prevenção, que é melhor do que a gente gastar depois aí em acidentalidade. Com certeza. Fique conosco. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Neste bloco do programa Economia e Desenvolvimento, temos aqui a Alessandra Oliveira, que é astróloga, né, e também terapeuta transpessoal. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom. Alessandra, hoje tu vai fazer a apresentação, então, da Michele, a Michele Loreto. Tá? E vamos ter aqui um papo muito legal, porque a Michele Loreto, ela teve uma... Não vou dizer, é tu que vai dizer. Então, hoje eu convidei a Michele para vir aqui falar um pouco do trabalho da coragem de se transformar, da coragem de entrar dentro de um processo de autotransformação que influencia a nossa vida pessoal, mas também a nossa vida profissional, ajudando que a gente se impulsione para alcançar novos objetivos, abrir os horizontes. Olha, a Michele Loreto é empresária, ela tem um delivery de pizzas, é a Pizzaria Loreto, não é isso? Dom Loreto. Fica na Cidade Baixa, então olha só, pessoal, perto da Venâncio Aires. Tá? Dom Loreto Pizzaria na José do Patrocínio. Loreto, na José do Patrocínio, próximo à igreja ali da... Próxima à igreja, exatamente. Ah, um local muito bom, um local muito frequentado. Ali é maravilhoso. Bem maravilhoso. E aí, Michele, conta essa experiência aí com a Alessandra, essa transformação, o que houve, Então, Michele? quando eu conheci a Alessandra, eu estava num momento bem perdido, assim, tanto como pessoa quanto profissional.
E, nossa, a transformação foi da água para o vinho. Hoje eu posso dizer que eu estou me tornando a minha melhor versão, a partir do apoio, né, da terapia que eu faço com a Alessandra. Eu era uma pessoa desorganizada, não conseguia, procrastinava demais. Hoje em dia eu consigo planejar toda essa questão profissional. A minha empresa se transformou de uma forma impressionante. E esse trabalho, Alessandra, que tu fizeste com a Michele, foi na área de terapia transpessoal? Sim, a gente usa a astrologia como base. Sim. Para ver, entender qual o momento que a pessoa está vivendo. E aí, através dos florais e com outras técnicas, a gente vai impulsionando para que essas transformações aconteçam. Existem momentos cruciais, e ela mesma me lembrou da primeira pergunta que eu fiz para ela, que eu nem lembrava mais. Se ela tinha coragem de se transformar, se ela tinha coragem de mudar. E ela aceitou, ela entrou. Aceitou o desafio. Embarcou no desafio. É um processo que leva um tempo. Isso eu ia perguntar. Quanto tempo demora esse processo? Quanto tempo tu tivesse esse trabalho, Michele? Eu acho que a gente está em constante transformação. Sim. A gente é um trabalho que leva um tempo, como a Alessandra falou. Não é automático. Depende muito da pessoa querer mudar, o que ela quer e se ela está disposta realmente, porque ela precisa também ter um certo esforcinho. Um certo esforcinho, eu falei no diminutivo, porque o trabalho dela é mágico. É impressionante. É mágico, realmente. As pessoas, às vezes, elas acabam entrando num caos. E não pode ter medo desse caos. Porque em algum momento desse processo de transformação, claro que a gente vai observando os trânsitos astrológicos e com a ajuda dos florais para a pessoa não pirar de vez, né? Mas a ideia é que ela vai entrar no colapso interno dela para fazer a mudança. Então, todo mundo vai passar. Só que tu não vai passar sozinho. Tu vai passar com apoio. Essa é a ideia. E aí começam-se os grandes saltos. E esse trabalho, Michele, ele tem, assim, momentos de trabalho individual, trabalho particular, e tem algum momento também que algum tipo de trabalho coletivo, como uma situação em grupo, etc.? Não, é um trabalho individual. Individual. É um trabalho particular, muito particular, mas com certeza reflete no coletivo. As pessoas que me acompanham diariamente, elas notaram a diferença logo em seguida, assim. E elas, hoje, acho que faz um ano mais ou menos, um ano depois eu sou completamente outra pessoa. E o próprio processo da pandemia também, não é? Trouxe muitos problemas para a pessoa, inclusive a questão profissional, a parte da tua empresa, da pizzaria, né? Tudo isso leva para a pessoa trazer, né, uma certa frustração, não é? Então, exatamente. Bem nesse momento entrou o trabalho da Alessandra. Foi um pouco antes, na verdade. Um pouco antes, né? Mas eu considero que o apoio dela foi fundamental para que eu passasse por esse período da pandemia. Que a gente ainda está vivendo, a gente continua vivendo e não sabe quanto tempo ainda tem pela frente, né? E esse trabalho envolveu a conversa, envolveu a parte terapêutica, digamos assim, motivacional, enfim. Estou perguntando porque o telespectador tem curiosidade, eu também tenho. Né? E envolveu também alguma coisa, tu falaste nos florais, né? E a Alessandra, ela me passa dever de casa, então eu tento cumprir na medida do possível. Mas são pequenos detalhes assim que transformam a vida da gente, porque fazem com que a gente consiga se olhar, se enxergar e, a partir daí, então, buscar uma melhora e atingir os objetivos da gente. Sim. E, Alessandra, o que tu tem mais a dizer assim em relação às pessoas que têm essa necessidade? Muitas vezes, por qualquer razão, interessa se é familiar, profissional, se é da própria... Muitas vezes a pessoa tem alguma patologia, nem sabe, e está naquele processo, né, de frustração. O que tu tem a dizer assim? É importante que busque esse tipo de apoio, né? Sim. O que eu ia dizer? Assim, que a pessoa tenha coragem de mergulhar dentro das suas crises, porque quanto mais tempo a gente resistir ao processo de transformação, mais difícil vai ficando. E se a gente tem um apoio por trás que nos auxilia e que nos direciona para que essa crise ela seja pontual. Ali, resolva aquilo e não fique alongando, porque às vezes quando a gente não toma uma atitude, a gente pode entrar numa depressão
numa tristeza, começa a trazer doenças para o corpo. Antes que isso se manifeste de uma forma negativa, que ela se impulsione e que te leve para que tu realize as coisas. Passe por essa barreira e realize na tua vida pessoal, profissional, emocional, em todos os aspectos. Michele, eu já vi que assim que tu ficaste muito entusiasmado com esse trabalho, está praticamente multiplicando. Dá um recado para esse público que está te assistindo aí. Então, o meu recado é que procurem apoio, procurem a Alessandra. O trabalho dela foi fantástico comigo. E quem quiser pedir pizza também, procurem a Dom Esse é um Loreto. ótimo recado também, né? Procurem a Dom Loreto Pizzaria, que vai ser uma satisfação atender todo mundo. Tem que alimentar o corpo e o espírito, né, Alessandra? Corpo e alma, é verdade. Então, tá, muito obrigado, Michele Loreto, pela tua participação, Alessandra. Obrigada. Muito obrigado por ter trazido a Michele aqui. Tá? Vamos para uma rápida vinheta e já voltamos. Pois, meu amigo Vilmar, para terminar o programa desta semana, vamos receber aqui a Ledi Almeida, que a partir de agora se integra à equipe de comentaristas, né, do nosso Economia e Desenvolvimento. Estamos qualificando cada vez mais o programa, né? Cada vez mais, Ledi. Uma honra tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Pois é. E aí, Ledi, conta um pouquinho da tua história. Tu moras em Guaíba, né? Tu é de Guaíba. Mora em Guaíba? É natural de Guaíba? Não, bom dia, primeiramente. Bom dia, boa tarde e boa noite. Isso, né? olá a todos os a quem nos assiste, né? Eu sou natural de Sarandi, Rio Grande do Sul, e atualmente moro em Guaíba, há um tempinho já. Estou com uma honra muito grande de estar aqui no teu programa, participando, né? Sabe, contigo também. E agradeço também ao Giovanni D'Agostin, né, que foi o nosso culpado desse encontro, né? Quem fez a aproximação foi o Giovanni. Ele que fez. Bom, né? a Ledi vai ter esse espaço aí de comentarista do programa. O que tu vais apresentar? Qual é um pouquinho da tua história nesse meio de comunicação, que tu faz comunicação também, né? E o que tu vai apresentar para nós? Tá. Eu tenho uma empresa, né, assessoria, consultoria e treinamento. Trabalhei muito tempo prestando consultoria nas empresas, viajando como auditora na área da qualidade, né? Então sou formada nessa área da qualidade e sou líder coach e faço treinamento motivacional com as empresas. E conversar com as pessoas é o que eu amo fazer. E aí assumi também como diretora de eventos numa associação na cidade. Fiz muitos eventos empresariais. Me envolvi nesse ramo, o ramo de pessoas e negócios, empreendedorismo, é o meu foco. Muito prejudicado com a pandemia. Muito prejudicado com a pandemia. Até tem uma situação ontem que nós temos muitos empresários que não retomaram as suas atividades, né? Lamentavelmente. Então, meu objetivo é assim, ó, também sou apresentadora de TV e rádio, né? E aqui eu quero trazer, a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino também. A gente tem muitas mulheres guerreiras aí no mercado de trabalho, abrindo seus negócios, cada vez mais, né? Vamos falar de vagas de emprego, trazer as oportunidades para as pessoas que hoje necessitam muito, né? Falar também um pouquinho de política, por que não? Claro, né? claro. Falar sobre como que está o mundo hoje, né? Essa é o meu foco. Mas independente daqui da coisa, tu tem esse espaço no YouTube, é isso, né? Sim, tenho meu canal no YouTube, no Instagram, Facebook, tenho a página Ledi Almeida, onde eu também ali coloco todas as minhas informações, faço as minhas lives e também as entrevistas com os empresários, né? Falando do seu case, trazendo o seu case de sucesso, a sua trajetória de vida para estar onde ele está hoje. Gilmar, tu que é empresário? Sim. Também, né? Também. Estamos em casa. Eu também, né? É verdade. Ledi, nesta área de motivação, eu tenho muita preocupação, tenho muito interesse, porque a gente tem que estar se motivando o nosso pessoal, que são nossos colegas de trabalho, na verdade. A gente diz, são empregados. Não, são colegas de trabalho. Neste foco de trabalho que tu tens de motivação, mesmo com a pandemia, o que tu fez assim em termos de aproximação? Porque não poderia fazer, não podia fazer, ainda estamos com restrições de aglomeração. Como é que tu fez esse trabalho? Foi trabalho remoto, por esses meios de comunicação, como se diz aí, o Zoom, etc., TeamWeaver, etc.? A gente teve que se reinventar, né? Essa é a palavra, reinventar e ter resiliência na nossa vida, no nosso dia. Então, eu me reinventei. Eu participava de uma TV em Guaíba, a gente encerrou o contrato e aí eu me reinventei
me lançando em carreira solo no YouTube. No YouTube? E no YouTube e na página do Facebook. E ali eu trago os empresários para a gente fazer um bate-papo bem informal, para eles falar do seu produto, sua trajetória de vida, para as pessoas conhecerem quem é o Silvio Lopes, digamos, como empresário, e quem ele é como pessoa. Esse é o objetivo. Guaíba é uma cidade muito simpática, além de tudo, né? Uma cidade aqui do lado de Porto Alegre e tal. E o mundo empresarial lá também é muito ativo, né? É muito participativo também, né? Bastante ativo. Nós temos um grupo de empresários recomeçando aí a sua vida, a sua trajetória, empresários novos na cidade e empresários antigos na cidade. Então, a gente tem que unir esses dois grupos para a gente poder traçar uma linha comum, né? Mas eles estão bem ativos, graças a Deus. O que está faltando para nós ali nós temos empresários que pararam. Uns tiveram recomeçar em outras atividades, digamos, uma é produtora de eventos. Não tem eventos na cidade? Está tudo parado? Então, o que eu vou fazer? Está fazendo produtos alimentícios. Então, ela migrou para outra área até retomar as atividades normais, se é que vai voltar algum dia normal, né? E o importante é o seguinte, a Ledi vai trazer aqui também aquele aspecto fundamental das prefeituras, principalmente Guaíba, que é aqui do lado de Porto Alegre, no sentido do que a prefeitura está fazendo para atrair investimentos, né? Porque a atração de investimentos, além de ser uma concorrência entre os municípios, é uma coisa que também elege o município como um alvo importante de ter mais negócios e tal, né? Isso é importante, né? Isso mesmo. A minha ideia também é trazer essa fala, né? Tenho a ideia de trazer a nossa vice-prefeita, o nosso prefeito também aqui prestigiar o programa, para eles trazer as informações do que está se fazendo de interessante para a evolução de todos ali na Ledi, cidade. muito obrigado pela tua presença aqui. Agora, os senhores terão, a partir de agora, dessa semana que vem, os comentários, a atração também do programa, que é a Ledi Almeida. Um abraço e seja bem-vinda aqui. Muito obrigada e me siga aí nas redes sociais, Ledi Almeida. Perfeito. Muito bem, muito obrigado para você, telespectador, pela audiência. Uma bela semana de trabalho. Voltamos na semana que vem. Até lá.